Salve, pessoal! Então, hoje eu estou apresentando para vocês aqui o vídeo da República, tá? Eu vou tentar ser mais objetivo, evidentemente. Provavelmente ele vai ficar mais ou menos longo como ficou o anterior. Talvez um pouco menos. Obviamente eu não vou falar do livro inteiro, tá? Eu vou falar só do que vocês precisam para a prova. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando vocês abrirem o livro, eu quero que vocês estabeleçam uma comparação inicial entre Alcibíades, personagem do Banquete, e Céfalo, personagem da República. Por que eu quero que vocês estabeleçam essa comparação? Alcibíades tinha algumas características, vamos relembrar lá. O amor próprio era uma construção narcísica do amor próprio, e essa construção narcísica levava o Alcibíades a usar as pessoas que estavam ao redor dele, a usar, no caso, Sócrates, para conseguir legitimar suas próprias relações de poder e para conseguir se legitimar, para conseguir se constituir como sujeito. Tá? Essas preocupações que apareceriam ali dentro do contexto específico da literatura do Banquete, elas poderiam ser retomadas, poderiam ser compreendidas como tendo sido retomadas dentro do contexto específico da literatura apresentada no início da República. Isso porque, quando a República começa, lembrem bem, os personagens eles são levados para a casa do Céfalo, para discutir na casa do Céfalo, para conversar, basicamente, para rever o Céfalo, e lá eles acabam discutindo o tema da justiça. Mas a parte curiosa e interessante é como eles chegam a esse tema. O que acontece? O Céfalo, quando eles chegam, o Céfalo começa a conversar com eles a respeito da questão da idade avançada dele. Começa aquela queixa. Poxa, Céfalo, você nunca mais vem nos visitar? Ao passo que ele fala, mas vocês é que têm que vir me ver, vocês é que têm que vir me visitar porque eu sou mais velho, eu não tenho mais condições de trafegar até Atenas. Lembre-se, eles estão entre o Pireu e Atenas, tá? E ele fala, olha, e daí perguntam para ele, você deve se sentir enfadado com a nossa companhia. Ele fala, não, eu prefiro, porque as pessoas da minha idade se queixam muito de suas perdas, e eu não gosto disso. Eu acho que eu tive ganhos, eu me libertei das minhas paixões, eu me constituí como um ser humano mais maduro, tem coisas que eu não preciso mais perseguir, eu não preciso mais do vigor da juventude que um dia tive. Hoje em dia, isso é irrelevante. E dentro desse contexto ele começa a falar que a idade avançada traz preocupações de uma outra ordem, que não são as preocupações das paixões da juventude, do orgulho, da aceitação, da riqueza, o amor. Ele fala, o tipo de relação que eu travo hoje com a vida é um pouco diferente. Essa relação envolve uma preocupação com o que vai acontecer comigo no futuro. Lembre-se, ele recupera com isso algumas das teses que são colocadas em outros textos, notadamente no Fedro, e que vão representar a noção da imortalidade da alma. E ele está muito preocupado agora com a ideia de que ele pode ter a alma dele eventualmente condenada a ir ter com os mortos no Hades, porque de repente ele não foi uma pessoa virtuosa o suficiente. Tá? E aí ele começa com essa preocupação central, ele fala basicamente, como eu estou velho, eu estou preocupado com o que vai acontecer com a minha alma depois que eu morrer. E em virtude disso, a minha preocupação central é se eu fui uma pessoa justa, correta, boa ou não. Porque se eu fui justo, correto, bom, virtuoso, eu vou ter com os deuses e vou aprender mais sobre essas virtudes. Agora, se eu não fui, eu vou descer para o Hades e lá eu vou viver pelos prazeres dos quais eu desfrutei na minha vida. Notem que isso não tem uma soteriologia, ou seja, uma ciência da salvação cristã, tá? É bem diferente na realidade, uma linha de raciocínio bem diferente em que você vai, no além-vida, você vai participar dos espaços que nutrem aquilo a que você dedicou a tua vida, ou seja, você vai ter com os deuses que cultivam as virtudes que você mais amou, que você mais viveu, que você mais cultivou, ou você vai para o Hades para viver pelos prazeres que você mais cultivou, tá? E, na realidade, quando ele começa a falar isso, os outros entendem, no diálogo, na conversa dele, que ele está preocupado em saber, portanto, qual vai ser o juízo sobre a alma dele. E aí, por conta disso, esses demais começam a perguntar para ele, mas o que você entende por justiça, Céfalo? E o Céfalo dá a primeira noção de justiça do texto, que é o dar a cada um que é seu. E aí ele se retira, ele fala, olha, como nós estamos no meio de um período de celebração religiosa, eu preciso fazer os rituais da casa, e ele sai desse espaço, indo ter com os deuses, nos próprios dizeres do livro, ou seja, ele vai fazer os sacrifícios. E aí ele deixa os outros discutindo e deixa o Polemarco como herdeiro dele na discussão. O primogênito dele, que é herdeiro dele em vida, ele deixa também como herdeiro da discussão.
Tem outros detalhes aqui, mas os principais que eu quero colocar são esses, tá? Agora, por que esses detalhes? Porque nesse minuto o Céfalo abandonou preocupações com a riqueza, com orgulho. Ele mesmo fala, alguns poderiam alegar que eu não me preocupo com riquezas porque eu tenho, mas eu não vou levar as riquezas comigo. Eu produzi o suficiente para que o Polemarco, meu filho, tenha que trabalhar e para que ele não se acomode. Ficando entre esses dois, para mim, está ótimo. Eu não me preocupo com a aceitação que os outros têm sobre mim, até porque não faria sentido, e até porque eu sou respeitado, eu sou uma pessoa relativamente respeitada no meu meio. Sou considerado honrado. Então, assim, as noções que estão encaixadas aqui, que estão colocadas aqui, são noções que, de alguma maneira, nutrem ou transmitem a ideia de que a preocupação central do Céfalo é com o seu juízo e exatamente com a justiça. É engraçado porque o Céfalo é aquele que contém ou contempla a verdade no texto. Muitas interpretações vão dizer que não, que o Céfalo na realidade é só aquele que dá algumas noções que são senso comum ou que não são muito discutidas filosoficamente, até porque ele se recusa a discuti-las filosoficamente. Mas, a rigor, o Céfalo consegue, de alguma maneira, expressar certas verdades que ele não abre para discussão, talvez porque ele já esteja num outro momento de vida, que está muito mais ligado às esferas ideais e que não tem tanto interesse em ligar esses modelos de vida com a matéria, com o mundo material, e, portanto, ele consegue abstrair de determinadas preocupações. Então, assim, quando o Céfalo faz essa colocação, ele lança para nós uma pergunta fundamental, que está colocada desde o Fédon até aqui. Desde o Fédon, nesse caso, até aqui, que é justamente a preocupação sobre a alma. E aí vem a grande questão, mas o que é a alma? O que vai ser colocado sob juízo? Então, assim, eu separei para vocês 3 perguntas que podem ser colocadas a partir do começo desse texto, e essas 3 perguntas são importantes para a gente entender o que o Céfalo possa estar pensando. Não está contemplado no texto, mas tem apenas pistas no texto, 1, 2, 3 que vão aparecendo quando ele aparece para fazer as intervenções dele. Primeiro, é preciso compreender que o Céfalo, quando se coloca, ele basicamente lança uma primeira pergunta, que é a pergunta sobre a natureza essencial dele. Então agora nós retomamos os métodos que estavam colocados no banquete. O que é que eu sou? A resposta para isso aparece no termo ideia, sim? Que vai colocar a essência das coisas no plano das ideias. Todas as coisas que existem, todos os entes, contêm uma essência, contemplam uma essência, esboçam uma essência. E essa essência está contida para Platão no plano das ideias. O Céfalo não é diferente. No caso dele, contudo, tem uma segunda pergunta. Além de a gente se perguntar o que é que eu sou, é necessário que a gente se pergunte também, no lugar de Céfalo, colocando-nos no lugar de Céfalo, o que estará sob julgamento? O que é que de mim será julgado? E esse o que de mim será julgado eu coloquei para vocês com 3 nomenclaturas para a alma no sentido de suas representações. O primeiro nome é eidos. Eidos seria a imagem da alma, a alma como movimento. Tá? Tem outros nomes para isso, eu vou ficar com eidos. Tá? Eu não vou avançar mais. Aí a gente entra em outras, por exemplo, a gente pode colocar lá Dynamis, pode colocar Enargeia, que alguns vão tomar de Aristóteles, vão entender também como deposições da alma. Deixa isso. Eidos, a alma como movimento, tá? Tem eidola, que seria basicamente um coletivo para eidos, e que vai determinar o encaixe dessa alma entre tantas outras, e portanto vai determinar aquilo que o cristão ou o pensador romântico do 18, do 19 chamaria de espírito, que seria como se fosse a alma do universo, a alma do mundo, grosseirissimamente falando. A gente vai discutir isso depois, tá? Então, por enquanto, fiquem com essa ideia. E por fim, eidolon, que é traduzido por ídolo, seria o lugar em que estão preservadas as virtudes que a alma quer alcançar. Tá? O que isso significa para nós? Significa que esse ídolo que preserva as virtudes representa o lugar de deposição do olhar do indivíduo que quer melhorar, que quer ser melhor. No caso do próprio Céfalo, esse ídolo aparece na figura do deus para o qual ele vai sacrificar, Zeus Erkeios. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou retirando dos diálogos, e desse diálogo, nesse sentido específico na República, eu estou retirando dos movimentos de Céfalo no texto. Tá? Então, o que eu sou? Ideia. A ideia. O que será julgado? Eidos, eidola, eidolon. A alma em movimento, o seu encaixe no mundo do espírito, no mundo espiritual, nesse espírito, nesse plano metafísico, e eidolon, o ídolo, o lugar de preservação de suas virtudes. Terceira pergunta, terceira e última pergunta. Como eu garanto um bom julgamento? O que me faz construir um bom julgamento?
Eu só cultivo a virtude pela razão. E aí eu tenho 3 dimensões para a razão. A dimensão do nous, que é basicamente a dimensão dessa expansão ou dessa construção mais elevada de pensamento abstrato. Zoa, que é a construção do pensamento tangencial ao mundo estratégico. Tem gente que chama isso de dianoia. Eu prefiro não trabalhar desse jeito, porque dianoia vai falar sobre a possibilidade de você atravessar e dialogar sobre conceitos. Deixa isso para lá por enquanto. E por fim, a alma crítica, que é chamada daimon, ou demon, né? Essa alma crítica vai me permitir duvidar de informações que eu recebo, que eu escuto, que eu ouço, e vai me permitir, através da crítica, desmontar e tentar trabalhar verdades mais profundas, tá? Como é que funciona a alma, então? Primeira pergunta, o que eu sou? A ideia. Segunda pergunta, o que está em julgamento? A alma em movimento, eidos. O encaixe dessa alma entre todas as outras, eidola, então o espírito. E, dentro desse contexto, aquilo que eu quero me tornar e o lugar da preservação das minhas virtudes, então a maneira como me relacionei com isso, eidolon, o ídolo, certo? Como eu garanto um bom julgamento? Pela razão. Como é que ela funciona? Pensamento abstrato, nous, então o pensamento metafísico mais elevado, aplicado diretamente, fielmente às estratégias do mundo material, zoa, sempre sob um crivo crítico, ou dentro do contexto da alma crítica, certo? Que é basicamente o daimon ou daemon. Lembrem da posição que Eros assumiu no livro anterior. Ele era o daimon, aquele demônico, semideus. Sim? Então, basicamente, a gente está disputando as figuras que vão aparecer como razões ou fundamentos da alma crítica do filósofo. Percebam bem. Tudo bem? Mas por que você falou tudo isso? Porque até onde a gente pode entender no texto, essas questões estão permeando a consciência de Céfalo, ainda que ele não se pronuncie muito sobre elas. Tá? O Céfalo vai ter com seu ídolo, Zeus Erqueios, o Zeus protetor das casas, o patriarca. Patriarca não é uma boa tradução, tá? Não é a tradução mais exata, seria Zeus Patros, né? Mas deixa assim mesmo. Zeus Erqueios seria o patriarca da casa, tá? Ficam, portanto, os demais convidados com seu filho Polemarco. Polemarco, recebendo essa informação do pai, o dar a cada um que é seu, decide defendê-la. E o Sócrates ataca com aquilo que a gente chamou de argumento do depositário. O que ele vai dizer? Você acredita que dar a cada um que é seu é a resposta final para a justiça, Polemarco? Polemarco diz sim. Fala, pensemos no seguinte, um sujeito que é muito seu amigo deixa as armas dele com você, depositadas, certo? Certo. Para fazer o que é justo, quando ele pede as armas, você vai lá e devolve, dando a ele o que lhe pertence, certo? Suponha, no entanto, que seu amigo está enlouquecido e quer promover um ato de vingança com as armas, que não é justo. O que é que você faz? Devolve as armas ou retém? Um bom amigo reteria as armas, oferecendo lealdade e proteção ao amigo, dando ao amigo que lhe é seu por direito. Um bom depositário devolveria as armas, condenando o amigo. Então, ou você é um bom amigo e um bom cidadão e um péssimo depositário, ou vice-versa, um bom depositário, mas um péssimo amigo e um péssimo cidadão. Em resumo, a maneira como você trata a situação inevitavelmente te leva a cometer uma injustiça. Qual era o princípio que a gente tinha do banquete? Que nada, nenhum ente pode guardar em si atributos que se contradigam. E aqui existe uma clara contradição. Uma ação pode ser ao mesmo tempo justa e injusta. Sim? Nada pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Nada pode ser justo ou injusto ao mesmo tempo. Nada pode ser belo e feio ao mesmo tempo. Ele não pode ter atributos contraditórios. Se o princípio é justo e injusto ao mesmo tempo, ele está descartado. Eu estou lendo ele errado ou ele não existe. Então foi descartado. A discussão continua. Depois eles vão discutir a natureza da amizade, da inimizade, quem que você mantém como amigo perto ou inimigo. E tem uma conclusão importante ali. É o fato de você manter os teus amigos, justamente as amizades que você mantém, elas influenciam você no sentido das tuas virtudes. E a conclusão inevitável é, se você mantém amigos injustos, os amigos injustos atacam a tua virtude e deterioram a tua virtude, na visão grega. Tem alguns problemas que advêm disso. Um dos principais é, será que esse cara estava sendo justo ou injusto? Ele estava sendo injusto, ele não pode ser seu amigo. Talvez isso resolvesse um pouco o princípio, mas a discussão inclina para outro lado, que é o lado de Trasímaco. O sofista Trasímaco interrompe o debate entre os dois e alega que eles não definiram justiça. E depois de algumas provocações, ele mesmo acaba sendo exortado por Sócrates a produzir uma definição. Quer dizer, o Sócrates incita ele, através de provocações, a dizer o que é justiça, porque ele não queria dizer. Numa alfinetada platônica, ele se recusaria, porque ele diria que só coloca certos conceitos se for pago. Platão está sendo um pouco mesquinho aqui e está xingando os sofistas.
Tá lá, enfim. O fato é que ele define a justiça como sendo a vontade do mais forte sobre o mais fraco. E aí o Sócrates fala, você tem certeza? E não, é isso, a vontade do mais forte sobre o mais fraco. O mais forte faz a lei é justa, o mais forte define o justo. E aí o Sócrates fala, suponhamos que dois grupos de inimigos se enfrentem. Um vence e o outro perde. O que vence é obviamente o mais forte. Concordo, diz o Trasímaco. Se o que vence é o mais forte, então esse que venceu, esse que lançou a estratégia vencedora, vai definir o justo, certo? Sem dúvida. E ele vai começar a definir leis que o beneficiam, esse grupo, né? Mas que prejudicam o grupo adversário, para mantê-lo fraco, é ou não é? Claro. Agora, suponhamos que o grupo que está mais fraco se torne, de repente, mais forte, que é perfeitamente possível. Claro. E ele vence agora o grupo mais forte, tornando-se ele próprio mais forte e lançando o outro agora para a inconveniente posição de grupo mais fraco. Certo. As leis que ele fará não serão exatamente contrárias àquelas primeiras feitas? E o Trasímaco fala, com certeza. Tá. E agora ele fala assim, se as leis são contrárias, você tem um princípio que me leva a conclusões absolutamente opostas. E essas conclusões, portanto, mostram uma contraposição de atributos que não deveria existir. De novo, nós caímos em contradição e está descartado o argumento. Fala, tá bom, então, talvez nós não estejamos... Veja a manobra que ele usa. Ao invés de descartar o argumento como um todo e seguir a vida, ao contrário do que aconteceu com Polemarco, o Trasímaco fala, tudo bem, então não estamos falando de justiça, estamos falando só de força. E no sentido da força, determinar os seus comandos ou ordens é coerente. O mais forte comanda, o mais fraco obedece e acabou-se. Tá, mas isso é injusto, diz o Sócrates. Ele fala, e daí? E se for mais vantajoso viver na injustiça? Por que eu não faria isso? Aliás, é mais vantajoso viver como um homem justo. Você obtém vantagens em cima do outro. Você tem mais liberdade de ação, mais força, e os frutos imediatos que você colhe são muito mais vigorosos, muito mais viçosos. Se uma pessoa tem que respeitar um pacto e eu posso traí-lo sob grande vantagem, sob a expectativa de obter grande vantagem, por que eu não faria isso? E aí o Sócrates fala assim, tá, hoje você faz um acordo e você trai a pessoa com quem você fez esse acordo para obter grandes vantagens. E você obtém muito mais vantagens do que você obteria se cumprisse o acordo, concorda? Sim. Suponhamos agora que você entenda que por conta disso, essas vantagens são a via de regra. Você tem necessariamente que agir injustamente quando você vê vantagem e vê que pode escapar bem. Fala, tudo bem, daí? Você vai agir sempre assim, não vai? Sim. E as outras pessoas vão começar a ver o que você faz, não vão? Sim. E elas vão começar a entender que isso é certo, não vão? Sim. E se elas começarem a entender que isso é certo, elas vão começar a agir também, não é? Agir assim também, não é? Sim. E se elas começarem todas a agir assim, elas não vão acabar fazendo isso inevitavelmente com você também? É verdade, é fato. Então, a longo prazo, você está educando as pessoas de forma ruim, porque você causa prejuízo para obter uma vantagem agora, mas no futuro você colhe muito mais desvantagens, já que você vai ser o injustiçado. Então isso não pode acontecer. É pior, é loucura você fazer isso. É muito mais prejudicial para você. Estabelecido esse argumento, né? Então a gente chamou aqui esse argumento como um todo de argumento dos resultados, nós saltamos o argumento das contradições internas, né? Nós saltamos de uma esfera para outra, porque de repente o Sócrates para pensar e diz assim, olha, eu acho que nós temos um problema. Nós não estamos conseguindo entender o que a justiça é, porque nós estamos analisando casuisticamente. É como tentar entender um formigueiro olhando uma formiga. Na verdade, toda vez que a gente inserir um contexto de justiça ou injustiça num espaço que acabou sendo viciado e acaba sendo injusto, nós estamos exigindo de uma pessoa que quer fazer a justiça também uma resposta ou reação injusta. E aí, por conta disso, nós não conseguimos analisar exatamente o que significa o discurso do justo. E aí o Sócrates pensa assim, olha, talvez seja a hora da gente pensar antes de tudo um ambiente plenamente justo, para depois pensar a justiça em seu sentido pontual. E ele universaliza o argumento. E aí nessa universalização, ele chega à noção de uma república perfeita. E ele começa a analisar isso. Então, dentro do argumento da república perfeita, o que nós precisamos lembrar? A leitura do Sócrates que Platão monta aqui é a seguinte. Vamos voltar aos estados mais fundamentais de vida. Neles, o que nós temos a rigor é uma tentativa de construir apenas a satisfação de certas necessidades. E essas necessidades são satisfeitas quando uma cidade entende que ela tem que cumprir com 3 papéis fundamentais. Ela tem que ter alimento. Então esse alimento vai ser alimento, água, né? Esses gêneros vão ser coletados, vão ser produzidos por produtores. 2, ela tem que ter ferramentas
abrigo e roupas, né? O mínimo necessário para as pessoas poderem sobreviver. Nesse caso, nós teríamos os artesãos. 3, essas pessoas todas devem ser protegidas por alguém a partir do momento que comecem a produzir. Razão pela qual nós teremos aqueles que nós chamamos de guerreiros protegendo esse espaço. Tá? Tem uma outra discussão que nós vamos travar em momento oportuno, que é como é que será que era a vida deles e que transições ela tinha sofrido dentro do período de memória vívida deles. Tá? Depois eu vou entrar em detalhes sobre o porquê disso. Porque tem outras funções necessárias, tipo alguém precisa curar pessoas doentes, e essas funções parecem ser atribuídas ao circuito da própria casa, da própria família. Então isso já dá uma luz a respeito do modo de vida anterior dessas pessoas. Mas por enquanto deixa isso de lado. Por outro lado, nós teremos aquilo que ele chamou de cidade de luxos. Ele vai dizer assim, olha, a cidade simples atende às necessidades. Chega um momento, no entanto, em que existe uma transição. Essa cidade simples descobre a possibilidade de enriquecer a sua vida por meio de outros produtos, por meio de outras formas de produção, por meio de outras noções de vida, e elas vão começando a ser agregadas ao quadro dessas funções simples. Então, por exemplo, um comerciante vai promover trocas para enriquecer o espaço de alimentação e o conforto dessa pequena comunidade. E ela vai começar a aumentar, porque agora tem comerciantes além daquelas 3 primeiras funções. Mercadores em praça pública vão promover as trocas. Dali um pouco você vai ter um grau, um nível maior de artesãos produzindo ferramentas mais refinadas e produzindo mais conforto. Então, produzindo peças, móveis, cerâmica, pinturas mais elaboradas. Você vai precisar de servos, de auxiliares para isso. Desde assalariados até carregadores, aprendizes, enfim, né? Você começa a ter, portanto, uma esfera de vida mais complexa. E essa esfera vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. E a sacada é que, quanto mais você deseja, mais você alimenta o teu desejo. Mais acostumado a satisfazer os teus desejos você está. E por isso você amplia a esfera dos seus desejos. E quanto mais você amplia, mais funções você precisa acoplar. Certo? A acoplagem de todas essas funções te leva, num resultado final, a ter uma cidade super complexa, que precisa ser governada, que tem que ter leis específicas, que tem que pensar racionalmente todos os seus espaços e assim por diante. E essa cidade tão ampla, tão gigante que se tornou, começa a alimentar cada vez mais essa necessidade, essa sanha por satisfação de desejos que os seus cidadãos têm. E aí essa sanha, esse anseio por desejos faz com que passem a existir funções ou trabalhos que só existem para atender aos desejos. Quando Platão se refere a isso, ele alcança o espaço daquilo que ele chama de bajuladores da percepção. Então, o pessoal que trabalha com a culinária, né, os cozinheiros que bajulam os teus sentidos, os retóricos que te convencem de certas coisas pela bajulação e pelo encanto que a palavra traz, e por fim os poetas ou artistas, né? Eu vou resumir aqui a poetas, que é o termo que eu vou usar nas provas, mas os poetas que basicamente criam histórias para o teu divertimento, criam histórias para a satisfação das pessoas que estão ao redor. Nesse ponto, Platão fala: esse negócio de caçar o desejo nos tornou ambiciosos demais e nos corrompeu. Caímos numa armadilha inevitável, que é a armadilha das disputas de poder, e agora não tem mais volta. Pense de novo na vida que eles estavam vivendo, pense na realidade que eles viviam. Por conta do crescimento exacerbado, do crescimento imenso da economia ateniense, agora ela estava à beira de uma guerra, se não estava já em guerra com Esparta, na época desse diálogo. Sim? Então a gente está vendo o vicejar da guerra do Peloponeso, uma disputa por hegemonia econômica. Claro? E isso influencia o pensamento desses caras sem dúvida alguma. Eles pensam, basicamente Platão vai pensar aqui através da boca de Sócrates. Porque desejamos demais, porque quisemos demais, nos tornamos ambiciosos, e eis agora. Se nós desistirmos da guerra, seremos basicamente dominados pelos espartanos. Não escravizados, porque o espartano... Opa! Perdi o microfone. Porque o espartano não escravizava os seus povos conquistados. Ele mantinha o povo produzindo num sistema de semi-liberdade. E esse sistema de semi-liberdade envolvia a possibilidade de você pagar tributos, mas era um regime de trabalho basicamente em que o povo que estava dominado não podia levantar armas, não tomava lá muitas decisões autônomas, ocasionalmente entrava em guerra ritual com Esparta, era uma coisa meio complicada. Uma outra hora a gente discute isso. Lá em Aristóteles nós vamos discutir esse assunto, tá? Então, assim, essa questão do prazer envolve
uma construção de uma cidade mais complexa, e essa complexidade agora intensificada trouxe às nossas portas pessoas que só atendem aos nossos desejos, os poetas. E o Platão condena especialmente os poetas. Lembrem, por favor, muito, muito, muito disso, que eu vou cobrar, tá? O poeta, ele é a mais baixa das vocações, a mais baixa. A mais elevada é a do filósofo junto com a do governante, tá? Essas duas são as mais elevadas. Por que o poeta é o mais baixo? Porque o poeta não fala verdades, ele inventa verdades, tá? E nesse inventar verdades, ele acaba distorcendo a educação da juventude. Ele toma a verdade dos mitos e ele acresce essa verdade de episódios que ele entende considerados assim interessantes ou legais ou empolgantes. E isso faz com que ele tenha que humanizar os deuses. E ao humanizar os deuses, ele automaticamente cria dentro desse contexto uma série de mentiras que iludem a pessoa que está ouvindo a respeito dos traços da perfeição. Então seria mais ou menos essa ideia. Dentro desse contexto, o poeta acaba sendo condenado. Platão fala, é melhor que ele nem fique dentro da república, é melhor que ele seja expulso, a não ser que ele se vincule, a não ser que ele se estruture para falar só verdades, é melhor que ele vá embora, certo? Então, nesse ponto, nós chegamos aqui a um juízo específico sobre as vocações que estão em jogo. E agora a gente entra dentro de um contexto da literatura, da obra em questão, que é o da teoria das vocações. A teoria das vocações, ela funciona basicamente da seguinte forma. Ela vai me dizer que existe uma ordem de vocações, uma ordem hierarquizada de vocações, que está refletida no mito do banquete dos deuses. Tá? Os líderes dos deuses, os mais elevados, saíram em um banquete, liderando uma procissão entre eles e os menos elevados dos deuses. Eles saíram em fila, em ordem de importância, do Olimpo para os céus, para se banquetear. Do lado de cada um dos deuses iam as almas mais afeitas às virtudes defendidas por cada um deles. Tá? Então, perto de Zeus iam os governantes, perto de Deméter e de Hera iam os agricultores, perto de Hefestos os artesãos e assim por diante. Lá na ponta, além dos governantes, junto com Zeus, iam também os filósofos entre Zeus e Atena, porque eles cultivavam a sabedoria de forma pura, e a sabedoria vem da cabeça do governante, tá? Como diz o mito do nascimento de Atena. No final da fila vinha Hermes, e junto de Hermes vinham aqueles que tinham controle sobre a palavra, os retóricos e, por fim, os poetas. Por que esses vinham por último? Pela mesma razão que eu acabei de aduzir. Porque eles são apenas pessoas que inventam palavras ou, na melhor das hipóteses, reproduzem as verdades ditas por outras pessoas, que era a tarefa original de Hermes como mensageiro dos deuses. Não havendo essa possibilidade, distorcendo-se a verdade, esses indivíduos automaticamente desconstruiriam qualquer tipo de verdade organizada antes deles, certo? Então aqui a gente tem essa organização, essa construção, e a gente vai plasmar essa hierarquia para a teoria das vocações. As vocações mais elevadas, o filósofo, o governante, o matemático, o astrônomo, que lidam com o pensamento abstrato, o guerreiro, que lida com o pensamento abstrato e aplica para uma realidade visceral e difícil, o agricultor, que aplica a matemática no campo e assim por diante, são basicamente aquelas classes que participam ativamente da supressão, da satisfação das necessidades de uma cidade. E estão mais próximos dessa verdade ideal abstrata que Platão põe. Abaixo disso, no entanto, nós vamos vendo que os grupos vão se afastando. Eles se tornam mais indiferentes à verdade, aplicam cada vez menos, ou eles distorcem a verdade. E por isso os últimos têm que sofrer uma fidelização ou têm que ser expulsos. Tá? Então isso seria basicamente a teoria das vocações, né? No fundo da teoria das vocações, no entanto, resta aquele segundo mito, que é o mito de Er, que eu já comentei com vocês nesse vídeo, inclusive, né? Que é o mito da migração das almas para ter com os deuses ou no Hades, voltando depois com experiências novas. Quando o indivíduo renasce, ele renasce dirigido pelas experiências que teve antes e pelas forças a partir das quais foi alimentado. E isso significa que esse indivíduo vai ter uma tendência, uma vocação natural, vai ter um traço de nascença. E essa vocação é a vocação que ele tem que seguir. Na mentalidade platônica, se um sujeito é talhado para fazer uma coisa, é isso que ele tem que fazer. Porque do contrário, ele vai fazer as outras coisas não tão bem assim, e fazendo essas coisas não tão bem, ele vai criar um impeditivo para ele mesmo. Qual seja, o de não exercer uma tarefa em seu grau máximo com o melhor produto possível. Além disso ser prejuízo para ele, porque ele vai produzir menos e não vai conseguir conquistar tanto, não vai conseguir ser tão bom quanto poderia ser em alguma coisa, ele também atrapalha a cidade. Outras pessoas que poderiam fazer melhor que ele estão sendo afastadas.
tá? Então seria essa ideia, você faz o que você faz de melhor, da melhor forma possível. Claro? E aí o Platão entende, a partir desse momento, que a estrutura da vida política e da vida pública em Atenas tem que ser organizada segundo essas vocações. Você faz o que você nasceu para fazer. Certo? Isso influencia diretamente o tópico seguinte, que é o tópico das formas de governo. Como eles entendem que a questão de você estabelecer quem faz o que é uma questão de gestão dos grupamentos e uma gestão pública, eles decidem que eles vão fazer uma leitura sobre as formas de governo, tentando entender qual é a melhor para determinar o que cada um deve fazer. E isso é uma discussão importante, porque as formas de governo nem sempre vão permitir, por exemplo, que governantes vocacionados governem. Tem 4 delas que são consideradas perfeitas. Só um parênteses aqui e um alerta. Nem todo mundo segue essa classificação para Platão, tá? Tem gente que interpreta diferente. Eu entendo que essa é a interpretação mais adequada, mais próxima, inclusive, do pensamento aristotélico. Eu trabalho com essa, tá? Mas saibam que vocês vão ouvir coisas diferentes de pessoas diferentes, de leitores diferentes, vocês vão ler de forma diferente. Eu organizei dessa forma, foi assim que eu entendi, tá? Aí vejam o que vocês preferem trabalhar. Então, por exemplo, você tem a democracia, e a democracia ela é construída em torno da noção da participação de todas as pessoas, tá? E essa participação de todas as pessoas é sempre participação do grego, adulto, maior de idade, homem e livre, ok? Tem que ser ateniense esse grego, tá? Não pode ser qualquer grego, é só ateniense, ok? A democracia em Atenas, então, ela é construída em torno dessa noção, ela é limitada, obviamente, mas na visão deles ela abraça todo mundo que tem condições de participar da vida pública, da vida política. Veja, na visão daqueles que têm senso comum, porque Platão vai rebater essa história e vai dizer a mulher poderia perfeitamente participar da vida política aqui. Tá? Ele não entra tanto no quesito do estrangeiro, isso não vem ao caso agora também. Tá? E a questão é que essa vida pública, o florescimento dessa vida pública, te permite, nesse sentido, uma apreensão mais específica daquilo que seria a teoria das vocações aplicada às estruturas políticas. Por que isso? Porque como na democracia você é votado ou sorteado para participar de um cargo público, pode ser que a pessoa que vai assumir esse cargo não seja tão capacitada para ele, afinal das contas. E aí o que acaba acontecendo é que às vezes você vai ter uma pessoa que larga o seu trabalho, para o qual ela é vocacionada, e vai fazer uma coisa que ela não consegue entender bem, que ela não sabe fazer, ou que ela vai ter dificuldade para aprender. De modo que você piora a produção e piora a gestão da cidade. Certo? Então o Platão não era, as pessoas falam ali, defendia a democracia. Você precisa de uma população muito bem preparada em termos políticos para ter a democracia. Esse é o recado que ele dá. Eu não acho que ele vai fazer apologia dessa ou daquela forma de governo no texto dele, mas enfim, né? Do outro lado, você tem aquilo que se chama de demagogia ou oligarquia, que é um tipo de governo em que os grupos que estão voltados para a determinação governamental nas instituições democráticas, eles simplesmente governam para benefício próprio. Tá? Então, assim, esse governar para benefício próprio envolve a distorção do princípio que exige a necessidade de você ter pureza ética no teu governo. Como é que ele funciona? Toda vez que eu tenho um governo puro, ele é um governo feito para todos. Toda vez que eu tenho um governo impuro ou subvertido, ele é um governo que é governado para a pessoa que governa ou para os grupos de amigos dessa pessoa. Tá? Então o princípio é o governo para todos ou governo para mim, grosseiramente falando. Na democracia, governo para todos, com o problema de que talvez eu não saiba exatamente como governar. Na demagogia, governo para mim, ou governo para os meus. Tá? Quase derrubei o microfone de novo. Na aristocracia, existe um grupo de pessoas bem-nascidas, geralmente ligadas à terra, grandes famílias, portanto, e essas grandes famílias podem acessar os cargos públicos. Elas podem governar para todos, sendo genuinamente aristocratas, ou podem usar as prerrogativas e a honra, e evidentemente com isso a força de armas, para governar para si mesmas, instituindo assim o que se chama de timocracia, um governo de guerreiros. Os guerreiros podem tudo, os nobres, os guerreiros, aristocratas podem tudo, o resto não pode nada. Tá? Esse é mais ou menos o sistema de governo que você tem em Esparta, ela é uma timocracia. Então você tem o assento de todos os dórios, que é formado pelos guerreiros espartanos, e você tem o resto que produz, paga tributo, aspas, semi-escravizado, eles não são propriamente escravos, como eu disse, mas eles servem aos espartanos em tudo. Sim. Terceiro, vocês têm a monarquia. A monarquia ela pode ser facilmente substituída pela autocracia, se o monarca não tiver consciência de que deve governar para todos. Tá? Aí ele vira um autocrata, ele só governa pelo seu próprio conselho e pelas suas próprias vontades. E por fim o tirano, que é o mais delicado.
Tiranos surgem no meio de outros sistemas, no meio de outras formas de governo. Vamos confundir sistema com forma, né? Mas no meio de outras formas de governo. Essas outras formas, elas permitem a um indivíduo muito esperto, muito sagaz, o travamento das instituições. Ele consegue basicamente tensionar todo mundo para o seu lado e consegue criar uma coalizão dentro daquela nação, daquele estado, daquela cidade. E aí ele usa essa coalizão para colocar aquilo que ele entende como correto. Tá? O tirano ele vem para tentar organizar situações em que você está tendo uma disputa política tão intensa que as instituições estão ameaçadas de serem destruídas ou que está levando a cidade a uma destruição interna por luta de facções. Ele organiza o espaço e depois que ele organiza ele pode deixar o poder. Tá? O que acontece é que muitas vezes o tirano se vê envenenado e nesse envenenamento vira um déspota, governa para si e para os seus. Tá? Atenas teve muitos tiranos na sua história conhecida. A gente conta mais de 39 que são os mais conhecidos, mas com certeza teve mais. Tá? Desde a época da aristocracia ateniense até a democracia radical, com certeza teve mais do que isso. Né? Exemplos ali, Solon, que instituiu a democracia moderada, Péricles com a democracia radical, Pisístrato, Hípias, Hiparco e por aí vai. Tá? Tem vários. O caso é que essas 4 formas de governo, todas elas podem ser distorcidas, todas elas podem ser deformadas. Tá? Tem uma quinta proposta, e essa quinta proposta seria a proposta da sofocracia. O que é a sofocracia? O governo dos sábios. Então, um sábio, que é o filósofo, ou o governo dos filósofos. Né? O filósofo, por ser o mais sábio, sabendo-se que é necessário que o governante seja sábio, vai lá e começa a governar. A proposta, no entanto, ela é estranha, porque basicamente, provavelmente o filósofo viraria um tirano. Por que isso? Porque ele não ia precisar consultar mais ninguém, sendo mais sábio que todos. Né? Ele governaria sozinho. E ele tentaria governar para o bem de todo mundo, estabelecendo instituições e regramentos para que o governo pudesse se tocar sozinho. Tem um problema, eu não acho que essa seja a apologia central de Platão, ainda que alguns digam que é. Como eu disse, eu não acho que ele faça apologia de nenhuma forma de governo. Para ele o problema não está aí, a meu ver. Mas por que eu acho que ele não faria uma apologia específica da sofocracia? Porque o filósofo, quando ele passa a governar, ele deixa de viver puramente para a sabedoria. E aí, por conta disso, ele migra. E na sua migração ele vira o governante, ele passa a ter preocupações práticas. Ele deixou de ser filósofo nesse minuto. Tem uma diferença muito grande entre pensar o conhecimento pelo conhecimento e pensar o conhecimento para resolver problemas diretamente, percebem? Eu perco a capacidade de experimentação e isso é fundamental ao filósofo. Ser um especulador, fazer filosofia especulativa é fundamental ao filósofo, sobretudo nessa época. Certo? Parece-me justamente dentro desse contexto que não existe aqui uma apologia específica às formas de governo, mas uma conclusão é óbvia, necessária e essencial. Qual é? Essa conclusão é de que a forma de governo sozinha não é suficiente para reparar os males causados pela construção de cidades de luxos e pela inserção do desejo nesses meios. O que significa que a solução tem que migrar para um outro lugar. Que lugar é esse? Aí começa a última parte do nosso problema. Na leitura platônica, a continuidade do texto vai nos levar à conclusão de que, na realidade, só poderemos ter formas de governo puras, ou mesmo cidades puras, cidades em seu estado mais próximo do ideal ou ideal, se nós levarmos em consideração como nós educamos a nossa juventude. Voltamos então para o ponto central que foi colocado dentro do contexto específico do banimento do poeta. Só que agora a gente volta por outro ângulo. A questão passa a ser não como nós educamos, mas por que as pessoas resistem à educação. O como já foi colocado na teoria das vocações. O como já está sendo discutido. É pela filosofia. Por que as pessoas resistem, no entanto? Aí entra a famosíssima alegoria da caverna, o mito da caverna. Tá? Aqui, o que acontece? O mito da caverna, ele vai apresentar para nós alguns mitologemas, unidades mínimas de conformação do mito, e ele vai dar para nós toda a teoria platônica numa casca de nós, e vai explicar para nós como é que você consegue regular, articular e dirigir as preocupações sobre a justiça dentro da República e sobre a formação da vida política. Como é que isso funciona? É assim, ó. A alegoria da caverna, todo mundo sabe, o mito da caverna, todo mundo sabe, começa com um grupo de pessoas agrilhoadas olhando para uma parede sem poderem olhar por cima dos ombros. Né? Essas pessoas que estão agrilhoadas, elas veem o impacto que a luz causa em coisas que estão lá atrás, só que elas não sabem que tem coisas lá atrás, elas só veem as sombras projetadas no fundo da caverna. E aí, por conta disso, elas entendem que aquilo ali é a realidade delas. Elas lançam o olhar sobre a parede da caverna e acham que as sombras são reais.
Esse olhar que elas lançam, que elas projetam, é um olhar que define o mundo delas. E por isso mesmo elas conheceram aquilo a vida inteira e não conhecem mais nada. Suponhamos agora que eu vou lá e tire os grilhões, quer dizer, solte uma dessas pessoas e traga essa pessoa que foi solta para frente, para a porta da caverna, abandonando as sombras e fazendo ela olhar para o outro lado. O dizer socrático no texto é, certamente a primeira coisa que ia acontecer quando ela subisse para a boca da caverna, é que ela ia ficar cega. Ela não está acostumada a ver a luz, mas aos poucos a visão ia melhorando, ia se acomodando, ia se convertendo naquilo que ela é normalmente, essa pessoa ia começar a enxergar as figuras desses animais, dessas plantas, desses entes passando pela porta da caverna e sendo atingidos pela luz. E a pessoa ia perceber que esses objetos todos, esses entes todos, não vamos usar o termo objeto que é moderno, né? Mas esses entes todos lançavam uma projeção que é a própria sombra. E essa sombra projetada ia bater no fundo da caverna e ia criar um movimento que as pessoas que estavam lá viam. E aí agora essa pessoa vê, nossa, tem luz lá fora, tem esses entes andando aqui e tem essa projeção, quer dizer então que tudo que eu vi a vida inteira era projeção disso aqui, e isso aqui é mais real do que aquilo lá. E essa pessoa fascinada ia começar a descobrir as verdades mais profundas das coisas. Ela ia perceber que ela tinha olhado para ilusões a vida inteira e que tinha criado hipóteses falsas a respeito dessas ilusões e que a verdade estava aqui. E que seria evidentemente seriam feitas exigências para que ela descobrisse essa verdade, mas que era perfeitamente possível. E aí, a título de brincadeira, o Sócrates pergunta, vocês já pararam para pensar no que aconteceria se esse sujeito voltasse para o fundo da caverna e tentasse convencer os demais do que tinha visto? E o Glauco, muito risonhamente, fala assim, certamente esse cara seria morto. Veja que não existe uma conexão lógica entre uma observação e a outra mais. Aqui fica claro que isso também é uma alegoria, uma metáfora para a morte de Sócrates. Alguém vai lá, descobre a verdade e tenta trazê-la de volta para esse mundo limitado e acaba sendo morto. Claro. O que significa isso em sentido próprio? Significa que esse indivíduo saiu de uma esfera, que é a esfera do plano material da physis, em que as pessoas estão sentadas, é o interior da caverna, mas ao mesmo tempo saiu daquele espaço limitado da polis, a realidade política dessas pessoas. Cara, isso é muito importante, porque nesse ponto a associação physis-polis mostra a tese fundamental da organização do Estado para o grego. A vida política é a vida natural para o grego. Tá? Isso vai ter várias e várias versões, até o final do próximo bimestre nós vamos repetir isso e vamos remontar isso, porque essa visão só vai ser efetivamente rompida quando a gente chegar nos contratualistas. Tá? Então as transformações sucessivas que vão sendo sofridas, que nós vamos vendo acontecer, elas servem para que a gente deslanche e desmonte o conjunto de noções colocadas de uma ligação fundamental entre natureza e vida política, mas aqui ela está muito clara. Eu vejo o mundo pelos 5 sentidos, eu vejo o espaço político pelos 5 sentidos, porque eu me organizo na cidade como um gado se organiza no rebanho. No rebanho, ok? Então essa organização é natural. Qual é o impacto imediato dessa organização natural? Encontrar simulacra, falsas ideias como construção de verdades. Onde é que elas estão? Nas sombras. Tá? A subida da caverna é o movimento que a filosofia propõe, desde a raiz do banquete, amar a sabedoria e promover um crescimento pessoal por meio disso, até o que está na República, encontrar-se com os estados ideais mais elevados, resguardados, protegidos por Céfalo, que tem características quase que sacerdotais no texto. Tá? Quando eu chego na porta, eu vejo, o que eu vejo lá? Eu vejo entes trafegando, ideias. E, além disso, eu vejo também a construção de um espaço completamente iluminado. A luz representa essa travessia da verdade pelo ente. E a fonte da luz pode ser... Eu não vou nem me referir aqui à fogueira, né? Que é a luz permanente que brilha de dia e de noite, porque essa é confeccionada. Vou me referir ao sol. O sol representa o ser em sua condição absoluta, o primeiro princípio, o princípio mais elevado, o depósito, o repositório de toda a verdade em seu estado absoluto. Sim? Então o sol é a verdade, o sol é a essência, ou ser, a luz é a verdade, os objetos, os entes passando pela porta da caverna são as ideias, dentro da caverna as sombras são simulacra, os simulacros,
As pessoas lá dentro são as pessoas que não ativaram, não acionaram ainda esse senso crítico da filosofia. E a própria caverna é a physis, o mundo físico, unido à ideia da polis, que está presente no mundo físico e se associa diretamente ao mundo físico. Tá? O lado de fora da caverna, portanto, é o plano metafísico, o mundo suprassensível. Claro, essa alegoria serve para organizar as ideias de Platão. Geralmente as pessoas começam a filosofia platônica estudando essa metáfora. Eu preferi fazer o contrário e talvez agora fique claro por quê. Primeiro, porque eu queria que vocês soubessem de onde a alegoria vem e por que ela existe. Segundo, porque eu queria que vocês percebessem como Platão chegou a isso. Pensem que na época deles foi um impacto muito gigante. Ninguém queria pensar em metafísica. Tinha insinuações em Demócrito, tinha insinuações em talvez Parmênides, insinuações em Empédocles, mas ninguém tinha chegado, algumas insinuações dos naturalistas, pouquíssimas, mas ninguém tinha chegado a dizer, olha, existe um plano diferente, um plano metafísico. Isso é uma quebra de fronteiras na produção filosófica. E ela cria dois ramos da filosofia. As pessoas falam, isso inaugura a filosofia. Não, ela cria dois ramos da filosofia. Voltem lá para o argumento de Agatão no banquete. Um ramo é a construção ideal da filosofia platônica. O outro é a construção de uma filosofia materialista e de transições, herdada de Heráclito e continuada pelos materialismos, notadamente os cínicos e naturalistas. Tá, em Diógenes Laércio, enfim, na própria filosofia heraclitiana, nos pós-heraclitianos, em Zenão pós-heraclitiano, enfim, né? Você vai ter vários pensadores que vão trabalhar com essas hipóteses materializadas. Então aí você tem distinções, e depois nós vamos analisar isso, quando a gente analisar os pré-socráticos, que não são bem pré-socráticos, mas que são pensadores separados do arco socrático e que geralmente são esquecidos pelas implicações dos seus pensamentos. Certo? Então seria mais ou menos essa ideia da república. Desculpem os atrapalhos aqui, a destruição do microfone, mas é a segunda vez que eu gravo com microfone, é o segundo vídeo, né, que eu gravo com microfone, e eu ainda estou tentando me adaptar à ocupação do espaço aqui. Tá certo? Vejam o que vocês têm de dúvidas, assistam os vídeos, vejam os vídeos antigos também, pensem nas inclusões que eu fiz nesses aqui, né? Então, a alma, questão da estruturação da teoria da alma, algumas observações sobre a questão da materialidade da filosofia, alguns percursos a respeito, algumas perguntas a respeito da justiça e tal. Vejam o que vocês têm de dúvidas, vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail, e vão entrando em contato comigo para a gente poder organizar, para a gente poder trabalhar juntos algumas respostas mais sólidas aí para a prova de vocês, tá? Sucesso para vocês, não fiquem nervosos, que a prova é tranquila, eu vou estar lá aplicando com vocês dessa vez, tá? Então eu vou estar lá para acalmá-los, tá? Não fazer a prova com vocês, mas fiquem muito calmos porque vai dar tudo certo, vocês vão se acostumar com isso, vocês vão ver que a prática do dia a dia da faculdade ela vai se acomodando para vocês na medida do hábito de vocês, então não fiquem nervosos, vocês têm capacidade plena para fazer isso, eu tenho confiança em vocês, eu confio no trabalho de vocês, eu sei que vocês dão conta, tá bem? Muito sucesso, pessoal, e é isso aí, novamente desculpem os atrapalhos, e por favor me procurem se vocês precisarem. Aquele abraço e a gente se vê.